No dia exato que você se formar, você vai imediatamente se transformar em um líder. Na verdade, talvez até no próprio internato, isso já seja cobrado de você. A grande questão aqui é que quando a gente se torna médico, a gente assume uma posição de liderança. Não me importa se você é ou não é líder, se você tem ou não uma natureza de liderança, se você se preparou para isso ou para aquilo, mas você vai ser colocado numa posição de líder. Quando eu comecei, eu tinha 22 anos. Eu me formei em medicina muito novo. Na verdade, porque quando eu comecei a estudar, minha mãe não tinha com quem me deixar, do ponto de babá, e minha mãe era professora de alfabetização, então eu fui para a escola com ela e eu fui alfabetizado muito cedo, essas coisas todas. O fato é que eu entrei na faculdade de medicina muito novo, e quando eu me formei com 22 anos, eu tive que assumir a liderança de uma equipe de plantão. E eu não sei vocês, mas na minha faculdade isso nunca aconteceu. Ninguém nunca falou comigo que isso ia acontecer, ninguém nunca me deu uma orientação, um insight, uma aula de como fazer para que isso fosse algo, além de natural, para que, acima de tudo, isso fosse algo bem feito. O fato, pessoal, é que todo mundo que for trabalhar, principalmente com plantões, e a maioria vai trabalhar, e se você quiser ter um plantão bom, um plantão organizado, um plantão seguro, não é só sobre estudar e não é só sobre o que você sabe, mas é de como você lidera a equipe durante este plantão. E aqui é a primeira coisa importante para vocês pensarem. Eu não estou falando de como liderar a equipe por ser um grande coordenador de terapia intensiva, de emergência, não. Eu estou falando de liderança vertical, que é liderar a sua equipe naquelas 12, 24 horas que você tiver de plantão. Porque durante aquele período você é o capitão, é você que toma conta do barco. É claro, você tem uma equipe muito grande com você para ajudar a levar o seu paciente para onde você quer que ele esteja, ou seja, cuidar bem do seu doente. E é óbvio que você precisa de muito estudo, óbvio que você precisa de conhecimento, mas principalmente se estiver no começo, esse estudo e esse conhecimento ainda vão te faltar. E aí que a liderança faz total diferença. Não que depois você não vai precisar continuar sendo líder, muito pelo contrário. Só que nessa primeira fase você não tem conhecimento suficiente, você não tem segurança suficiente e você nem sabia que precisava liderar. E é por isso que você está travado e não está pegando plantão. É por isso que as pessoas têm dificuldade em fazer bons plantões, em serem assertivos nos plantões. O que eu quero dizer é que a gente precisa entender que existe um caminho para que as coisas realmente aconteçam de forma positiva e que você entregue o melhor que você quer entregar. E esse caminho é junto com toda a equipe que você tem para trabalhar durante um plantão. Só que, mais uma vez, ninguém ensina isso. Então, eu quero dividir para vocês em 4 esferas, que são as 4 esferas que, na minha opinião, onde mora toda a nossa demanda para que a gente possa se tornar um belo de um líder, para que a gente possa exercer uma liderança durante o nosso plantão e que, de fato, vai te ajudar a conduzir, ter segurança e fazer um bom plantão, atender bem os pacientes, ter sua equipe junto com você e, principalmente, obviamente, a galgar bons cargos na carreira. E se você quiser fazer consultório, você também vai precisar desse conhecimento aqui. Então, acho que essa é uma aula muito importante para a gente compartilhar com você. Então, são 4 esses pilares. Por quê? Que, na verdade, não é nem um grande pilar, mas é que você precisa entender. Na hora que você entender por que você é o líder, as coisas começam a clarear. Depois, conexão. Não tem jeito, você precisa se conectar com a sua equipe. Comunicação é talvez a maior dificuldade. É o pilar mais difícil de todos esses aqui. E segurança é aquele que você acha que você não tem. Mas eu vou te ajudar. E eu vou te mostrar que segurança não é sobre necessariamente preparação extrema. Segurança, quando eu estou falando de liderança, é sobre como compartilhar e como se conectar e como se comunicar com a equipe. Quando você consegue fazer tudo isso, algumas coisas vão te deixar extremamente mais seguro. E você vai poder fazer um plantão realmente do jeito que você quer. Então, para a gente começar, primeiro eu vou te explicar o porquê que você é o líder e por que isso faz tanta diferença. O meu primeiro porquê é: você é a pessoa que tem o maior conhecimento dentro do plantão. Não tem jeito. Do ponto de vista geral, se espera que você seja a pessoa que mais tenha conhecimento ali dentro. Mas Gabriel, acabei de informar. Gabriel, eu ainda estou na residência. Não importa. Como eu te disse no começo, você é colocado numa posição de liderança e se espera a liderança sempre da pessoa com maior conhecimento. Não estou dizendo que você tem que saber tudo de todos, mas você tem que saber exatamente a hora que você precisa pedir ajuda. Então, conhecimento é fundamental. E eles esperam que você seja um líder por isso.
É você que toma as decisões. Não tem outro jeito. O médico, o ato médico é o ato final. Quem faz a prescrição, quem faz a conduta, quem fala com a família, quem fala com o paciente, é o médico em última instância. Então é de você que se espera essas atitudes. Se você não fizer elas, se você não tiver essa clareza, com certeza você não vai conseguir gerenciar e liderar a sua equipe. E sem liderança de equipe, você pode ter todo o conhecimento do mundo que o seu plantão ainda vai ser uma porcaria. E uma que eu acho ela meio contra-intuitiva para as pessoas, mas é a verdade, pessoal. Você é o cara que ganha mais ali. Vocês acham que quem se espera que faça o gol na final, que bata o último pênalti? Não sei se vocês acompanham o futebol, mas na última Copa do Mundo, o Neymar foi muito criticado porque não bateu pênalti na hora da decisão da Croácia, porque deixaram ele para bater o último pênalti, quando que na verdade ele nem chegou a bater porque o time perdeu antes. Óbvio, ele tinha que ser o primeiro. E aqui eu entendo, tem algumas opiniões diferentes, mas por que eu quero dizer que ele tinha que ser o primeiro? Porque ele é o cara que ganha mais, porque ele é o cara que tem mais conhecimento, porque é o cara que se espera que tome as decisões. Você não espera que o goleiro, que o Alisson vá lá bater um pênalti, ele até pode bater e bater bem, mas você não espera dele. Ele não é o cara que ganha mais. Então você como médico, tudo bem que a gente está cada vez aí, a medicina brasileira está meio capengando do ponto de vista de salário, mas por isso, inclusive, que a gente está aqui para construir esse conhecimento com vocês, para a gente levantar essa medicina brasileira de verdade, valorizar ela, que só tem uma valorização através da boa prática médica. Então, dentro desse conceito, é você que que o time espera que tome as decisões. Não adianta terceirizar isso para uma pessoa que não tem o mesmo tamanho de conhecimento, do ponto de vista de amplitude, e principalmente que não ganha para isso, que não ganha para tomar as decisões difíceis. Então, a partir do momento que você assume isso, que você entende isso, pronto, agora a gente está na mesma página. E agora eu vou falar para vocês como que vocês se conectam com a equipe de vocês. Porque, na minha opinião, esse é o próximo passo. Primeiro, eu entendo. Sou eu o líder. Segundo, como eu me conecto. E aqui algumas coisas que eu falo, que é o que eu fiz, e que eu acredito, que eu vejo, que eu ensino para os residentes, enfim, ensino para muita gente, que dá muito certo. Primeiro, uma apresentação informal. Poxa, gente, eu sei que a gente quer ter autoridade, eu sei que a gente quer ensinar autoridade. Eu podia estar aqui agora falando com vocês, com uma gravata, com um terno, e daqui eu sou o professor Gabriel e tal. Mas, gente, conexão. Ninguém se conecta com a autoridade. Ninguém se conecta com alguém que vai chegar lá. Olá, enfermeira Jussara, eu sou o doutor Gabriel Rangel, médico intensivista, formado há 14 anos. Tudo bem com a senhora? Eu estou aqui com você para poder cuidar dos pacientes. Cara, isso é muito xarope. Vocês quase que passaram esse vídeo na hora que eu falei isso. Então, não é assim que você vai se conectar. A sua autoridade, ela já vem pressuposta porque você é médico, porque tudo. Só que você é um cara recém-formado, ou você é uma pessoa que está ainda no começo da carreira, ou mesmo que você seja experiente, não importa. A conexão, ela precisa de informalidade. A apresentação é formal. Conexão é informal. Então o jeito que eu gosto de chegar, o jeito que eu faço, é com muita humildade e reconhecimento. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, a humildade tem que ser minha, de entender, e não é uma humildade falsa, é uma humildade de entender que a minha relação ali é uma relação de time, uma relação de equipe. Eu sou só mais uma peça que toma decisão, eu sou só mais uma peça que tem bastante conhecimento, mas eu sou uma peça dentro desse time. Então essa é a minha humildade. E reconhecimento é reconhecer o próximo. Então o que eu quero dizer com isso? Bem aqui exemplar. Quando eu chego num plantão novo, eu viro e falo assim, por exemplo, eu tenho uma dificuldade imensa de gravar nome. Eu tenho uma puta de uma dificuldade de gravar nome. Então eu chego e falo, ei, tudo bem? Jussara, eu sou o Gabriel, sou o médico que está de plantão com vocês hoje aqui. Vou junto com vocês cuidar dessas próximas 12 horas dos pacientes. E esse Jussara, eu vou precisar de duas ajudas. Primeiro, com certeza eu não consigo fazer isso se eu estiver sozinho. Então, assim, eu quero muito que vocês se comuniquem comigo, eu vou tentar me comunicar muito. Se eu estiver sendo chato demais, você pode me falar, fica à vontade, tá? Mas eu quero muito que a gente tenha uma comunicação, que a gente troque ideias. Eu quero conhecer a equipe, quem é o técnico e tudo mais. E segundo, eu sou péssimo de nome. Então, eu peço 1 milhão de desculpas se caso por algum motivo eu errar seu nome, eu errar o nome de alguém, eu esquecer. Eu vou aprender, mas eu já estou te admitindo porque é uma dificuldade que eu tenho há muito tempo, tá bom? Entende que eu acabei de gerar uma conexão com a pessoa? Por mais que eu venha errar o nome, e eu não quero errar o nome, não é meu desejo, mas acaba acontecendo. Eu tenho atenção focada em outras coisas. Outra coisa, eu acabei de me colocar dentro do time, a gente vai cuidar junto. Então, humildade e reconhecimento de todo mundo que está ali. Não é sobre conexão, pessoal, não é sobre comprar pizza para a equipe,
não é sobre ficar falando da festa. Isso pode até ser legal, isso pode até ser feito, eu não estou falando para não fazer. Mas a grande conexão, ela vem quando você se coloca numa posição de time e quando você reconhece o valor de cada um dentro do time. Se você conseguir fazer isso com a pequena experiência que você tem, ou com a grande experiência que você tem, e ainda não estiver fazendo, eu tenho certeza, eu já abri vários serviços, eu já mudei de cidade, eu tenho muito tempo na estrada para te falar que isso faz uma diferença gigante. Isso e as outras coisas que eu vou falar aqui na frente, mas essa conexão, essa umidade, essa primeira punch, ele faz uma boa conexão. Tem uma frase que eu gosto muito que é ninguém tem a possibilidade de fazer uma segunda primeira impressão. Se a primeira impressão é que fica, eu não sei, mas que ninguém vai ter a chance de fazer uma segunda primeira impressão. Então, chega com humildade e chega com reconhecimento. Agora, tome cuidado, essa humildade ela não pode ser, não pode transparecer medo, não pode transparecer insegurança demais. E eu vou falar isso com vocês mais à frente, mas a grande questão aqui é você entender o seu reconhecimento, entender o que você tem capacidade de se colocar como posição de time. A partir do momento que você fizer isso, reconhecer o próximo, eu te garanto, você vai ter uma entrada muito melhor na equipe e seu plantão vai ser monstruosamente melhor. Depois, comunicação. Essa para mim é uma das mais difíceis. A comunicação, para mim, existem dois tipos aqui que eu queria destacar para você. Primeiro, é uma que eu falei até no exemplo anterior, que é sobre informação. Se você está num piloto de avião e você está lá pilotando e você está indo daqui, eu estou aqui falando de Vitória para Salvador, na Bahia, e no meio do caminho eu decido simplesmente virar e parar lá na Amazônia. Você acredita que se eu fizer isso e não informar a minha equipe, esta equipe vai confiar em mim? Então, todo ato que você fizer, tenha preocupação em mudei a prescrição, avisei a enfermagem. Pensei uma coisa diferente, avisei o técnico de enfermagem. Mudei a rota do meu paciente porque o exame chegou e eu repensei, avisa. Enquanto vocês não trouxerem informação para o seu time, esse time nunca vai se sentir parte da sua jornada. Logo, você nunca vai ser o líder dessa equipe. E as pessoas, às vezes, elas se confundem porque elas não querem trazer informação para o time porque ficam achando que eu não tenho que dar satisfação. Acabou de perder sua liderança, acabou de ter um plantão muito mais difícil, acabou de custar, de dificuldade para gerenciar e, consequentemente, entregar uma boa medicina. Depois, duas coisas. Comunicação não verbal, e eu divido ela para você demonstrar interesse pelo plantão. Tem nada pior do que você chegar num lugar e ter uma pessoa que não quer estar ali. Então, se você está indo pro plantão, cara, tá cansado, tá estressado, talvez você nem quisesse estar fazendo aquele plantão. Talvez você queria estar pegando um plantão mais tranquilo e tudo mais. Mas, puxa, você foi para lá, caramba. Se você foi para lá, você tem que ter interesse pelo aquele ambiente. Porque aquelas pessoas que estão ali do seu lado, elas estão ali, seja por gosto, seja porque não tem outra opção, mas elas estão ali. E se você quer ser líder e não quer estar ali, acabou. Ninguém mais vai querer fazer bem feito. Então você precisa demonstrar interesse no plantão. E aí uma dica prática que é, entenda a dinâmica e conheça as possibilidades do serviço. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes a gente chega no plantão e, cara, não quer nem saber, não sabe qual o material de via aérea que tem, não sabe onde é a farmácia, não sabe o horário da prescrição, não sabe como que é a dificuldade para a enfermagem pegar isso ou aquilo, abrir carrinho. Cara, se preocupe com isso. Você chega no plantão, se preocupe em saber o que você tem de possibilidade. Só isso já vai te gerar uma conexão muito grande com a sua equipe. Se preocupe em entender qual é a dinâmica deles. Olha, que hora que vocês saem para tomar café, para almoçar? Como é que é o revezamento de vocês? Alguém aqui, fala a verdade, alguém aqui está escutando esse vídeo já fez essa pergunta? Putz, mas isso é fundamental. Isso demonstra interesse pela equipe. Cara, se é assim, então calma aí, eu vou tentar ajustar aqui aquela punção que eu tenho que fazer, eu vou adiantar aqui, ou então dá para segurar, vai tomar seu café, que daqui a pouco você, quando você voltar, a gente faz essa punção. Adequa os seus horários aos horários da galera, aos horários do seu time. Pô, vai lá fazer a sua refeição, mais ou menos no mesmo horário, porque aí você, quando voltar, vai estar todo mundo voltando no mesmo. Claro que eu tô falando que se tiver possibilidade de fazer isso. O caos na Terra não tem jeito. Mas se você tiver essa possibilidade, se você tiver o entendimento, o conhecimento sobre isso, você consegue se adequar. E a sua equipe vai estar conectada total com você. Segurança. Essa é a nossa última esfera aqui. E essa é a esfera que eu gostaria que vocês entendessem, que é muito prático. Porque a maioria que está aqui assistindo esse vídeo, ou todos nós, o tempo inteiro, queremos ter mais segurança em fazer o que a gente faz. Então, quando você chega para o plantão, você, de uma maneira geral, ainda mais se estiver no começo,
você tem uma certa insegurança. E eu vou te falar, muitas vezes eu, quando chegava no plantão, ficava ansioso, porque eu não sei o que vai acontecer. Pode ter coisas que eu não sei fazer, pode ter coisas que acontecem com o paciente que eu não vou conseguir pensar naquela hora. Mas isso é o medo. A segurança, ela começa a ser construída quando eu começo a entender que eu não estou sozinho, quando eu começo a entender que eu estou com um time. Mas isso também tem um jeito de fazer. Não é simplesmente jogar para todo mundo. Isso aí, a gente já viu isso nos slides anteriores. A primeira grande frase que eu deveria deixar para vocês aqui é: vou confirmar é diferente de não sei e preciso de ajuda. Parece simples, parece bobo, mas eu já vi muita gente perdendo o time porque demonstra de forma clara o desconhecimento e se desespera. Quando eu digo assim, eu não sei, preciso de ajuda, isso está intrínseco, que eu como líder tô sem saber para onde eu vou. É como se o piloto de avião olhasse e falasse: caramba, eu não sei se eu tô indo para Brasília, eu tô indo para a África. Putz, mas se eu for para a África eu não tenho gasolina. Então não é bem assim. Quando eu digo eu vou confirmar, eu tô te falando que, calma, eu posso até não saber, mas eu vou conseguir resolver. Então, esse é um jeito que eu gosto de orientar todo mundo para quando você estiver diante de uma dificuldade, um desconhecimento de algo que você não conhece ali dentro do plantão, vá atrás de confirmar, não necessariamente de pedir ajuda. É claro que a sua confirmação vem através de uma ajuda, de um network, de uma mensagem que você manda pra gente, por aí vai. Depois, uma coisa que eu vejo as pessoas cometerem com muita frequência: você deve pedir ajuda para a equipe, mas a decisão sempre tem que ser sua. Poxa, Gabriel, como assim? Você acabou de falar de compartilhamento e tudo mais. Eu falei de compartilhamento de informações, mas a decisão, ela precisa ser sua. Então, por exemplo, vamos estubar aquele... O que vocês acham de estubar aquele paciente? Dudu, eu acho que ele já está com os parâmetros baixos de ventilação mecânica, eu acho que a gente consegue acho que já está na hora de estubar. Então tá bom. Júlia, fisioterapeuta, vamos dar um exemplo aqui. Júlia, vamos estubar o doente. Eu estou tomando a decisão de estubar. Isso aqui não é prepotência, isso não é nada, isso é liderança. A Júlia participou da decisão. A Júlia teve informação, ela participou da decisão de a gente mudar a rota do que a gente queria fazer. Mas a decisão final é minha. Eu não posso virar: Júlia, então tá bom, faz o que você quiser aí, ou faz o que você achar melhor. Poxa, eu nunca vou construir liderança dessa forma. Mas você entende que eu não tinha certeza se eu deveria ou não estubar esse paciente. Mas, quando a Júlia me trouxe informações e a gente conversou junto, a decisão final foi minha de falar: Júlia, estuba esse doente. E a última, que para mim é a mais importante, principalmente se você estiver no começo de carreira, que é: estude durante o seu plantão. Estude qualquer coisa, mas principalmente se você puder estudar aquilo que você está vendo, vai ser melhor para você e é obviamente melhor para o seu paciente. Mas estude. Ou o que você acha que passa mais credibilidade? Um médico que está lá dentro do plantão, da sala vermelha, da UTI, ou da enfermaria, de onde quer que você esteja, da porta. E aí você entra e o médico está lá olhando no celular assim, ó. Opa, clica aqui, curti. Opa, vou encaminhar, salvei. Claro que não. As pessoas vão olhar para isso e tudo que eu falei sobre interesse, sobre tudo. Agora imagina que você chegue no plantão e o seu enfermeiro está estudando. Vou inverter a lógica. O seu enfermeiro está estudando sobre, sei lá, qualquer coisa. Você não vai dar mais credibilidade para esse enfermeiro. Agora você imagina que você está dentro do quarto o tempo inteiro assistindo Netflix. Ou você está lá no salão da sua emergência, da sua UTI, estudando um artigo que saiu ontem. Quem vocês acham que vai ter mais potência de liderança? Quem que vocês acham que vai passar mais credibilidade? É claro que é o cara que está estudando. É claro que é a médica que está estudando. Não tem jeito, pessoal. Desde o dia que eu saí, que eu me formei na faculdade, no primeiro dia que eu fiz meu primeiro plantão, no dia 16 de dezembro de 2009. É isso. Nesse dia, eu abri um livro e estudei no meu plantão. Errei várias vezes, mas o tempo inteiro eu estava estudando. E eu tenho certeza que todo mundo que estava do meu lado percebeu isso. Sabe por quê? Porque por mais que eu tivesse inseguro, com medo, todo mundo estava comigo. O time veio comigo porque eles sabiam que tudo que eu falei para vocês agora para trás, tinha ainda, além disso tudo que eu falei para vocês para trás, tinha um médico totalmente interessado em fazer o melhor. E o estudo é a estruturação disso. Não vou dizer personificação, mas é a hora que todo mundo olha e fala: caraca, esse médico, já viu esse médico? Você acha que isso não conta, gente? Você viu esse médico, ele estuda o plantão inteiro. É claro que isso conta. Então, se vocês querem construir um plantão assertivo, um plantão tranquilo, conseguir pegar mais plantões, ganhar mais, crescer na carreira, eu vou te falar, vocês precisam aprender a arte da liderança. E para mim, não é só sobre conhecimento,
Porque eu poderia ter todo o conhecimento do mundo e se a minha equipe não estiver comigo, a coisa não vai dar certo e eu não vou chegar nesses patamares que eu falei para vocês. Por isso, essa é uma das aulas mais importantes que vocês não tiveram na faculdade. Assim como ela, dentro da plataforma MD Plus, a gente vai ter várias outras. Então, se fez sentido para vocês, eu tenho certeza que a gente pode agregar ainda mais, com vários conhecimentos, trazendo um curso que é completamente exclusivo. Por que eu estou te falando isso? Porque são 12 cursos e mais um extra, que é o nosso curso de gerenciamento de ambiente crítico, que só eu e Juliane, GD Alves, os médicos que dão esses cursos, que conseguem te entregar, porque a gente está falando de vivência, a gente está falando de experiência, obviamente baseado em evidência científica. A grande questão aqui é que existe a base é a evidência científica. Só que só a base não é suficiente. Você precisa ter experiência, você precisa ter vivência. E a gente traz para vocês a experiência e a vivência de quem está vivendo e fazendo isso há muito tempo. Então, espero que essa aula tenha agregado para vocês e espero de coração que a gente se encontre dentro do nosso grupo da plataforma MD Plus, que você assista. E eu vou te pedir para fazer um exercício no seu próximo plantão, quando você chegar, seja você no internato, seja onde você estiver, faça uma dessas coisas. E se você não conseguir fazer nenhum, não conseguir nem lembrar, tem uma que você vai lembrar. Estuda no plantão. Eu te garanto, se você fizer isso 1, 2, 3, 4 vezes, você vai ser visto como um médico completamente diferente do que você está sendo visto. Com uma médica que realmente está ali pronta para fazer a diferença para os pacientes. Abraço!